A estrada da mulher sem olhos. Era uma madrugada fria e nebulosa. A estrada da sombra cortava o sertão como uma cicatriz, uma rota estreita e sinuosa que cruzava montanhas, florestas e penhascos traiçoeiros. Poucos ousavam passar por ela depois da meia-noite, pois todos sabiam das histórias. Os caminhoneiros chamavam-na de a Estrada da Mulher Sem Olhos. Contavam que quem a atravessasse nas horas mais escuras poderia se deparar com uma figura feminina, uma aparição pálida e encharcada, que vagava pela estrada como uma sombra viva. Porém, diziam que a pior parte era o olhar, ou a falta dele. A mulher parecia ter os olhos arrancados, deixando duas cavidades profundas e vazias que ainda assim pareciam fixar-se em você, roubando a luz e a sanidade. Jonas, um caminhoneiro solitário, tinha ouvido essa lenda centenas de vezes, mas sempre ignorou o aviso. Para ele, eram apenas histórias contadas para assustar novatos. Naquela noite, ao pegar a rota para fazer uma entrega urgente, ele se lembrou do que sua esposa sempre dizia: não vá pela estrada da sombra depois da meia-noite. Mas Jonas apenas riu da lembrança. O trabalho exigia pressa, e ele estava acostumado a estradas solitárias. No entanto, ao cruzar os primeiros quilômetros, sentiu um frio incomum. Mesmo com o aquecedor ligado, o ar parecia gelado, quase opressor. Jonas começou a notar como a neblina parecia mais densa ali, quase como se estivesse viva, tentando engolir seu caminhão. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor que ecoava de forma fantasmagórica. Ele ajustou o retrovisor e, por um segundo, achou ter visto um vulto entre as sombras. Devo estar cansado, pensou, mas seu coração começou a bater mais forte. Enquanto avançava, uma figura se materializou mais à frente, no meio da estrada. Era uma mulher parada, descalça e com o vestido colado ao corpo, encharcado. Seu cabelo era longo, molhado e obscurecia o rosto, mas era impossível desviar o olhar. Jonas tentou piscar os faróis para que ela saísse do caminho, mas ela permanecia imóvel. Com um misto de curiosidade e medo, ele reduziu a velocidade, tentando ver o rosto da mulher. Foi então que ela ergueu a cabeça, revelando aquelas cavidades vazias onde deveriam estar seus olhos. Jonas sentiu um calafrio correr por seu corpo e pisou fundo no acelerador, passando pela mulher, que parecia desaparecer no espelho retrovisor. Após o encontro, Jonas pensou em voltar, mas sua racionalidade o obrigou a seguir em frente. Ele olhou rapidamente para o banco traseiro e viu por um segundo uma sombra lá. Sentiu o peito apertar, a respiração ficou ofegante e o suor escorria por sua testa. Isso é só a minha imaginação, repetia para si, mas sua mente não acreditava. Foi então que escutou uma voz baixa, sussurrante, como se viesse do próprio assento do passageiro. Você me viu, Jonas. Agora não há volta. Ele olhou para o lado e nada viu, mas sabia que algo estava ali. A voz continuou. Você precisa saber. Você precisa ver como eu perdi meus olhos. A cada palavra, ele sentia um peso se intensificando dentro da cabine, uma pressão invisível, como se algo estivesse tentando dominá-lo. Jonas tentou resistir, mas imagens começaram a invadir sua mente. Imagens de um acidente antigo que ele nunca mencionara a ninguém. Ele viu a si mesmo, anos atrás, dirigindo de forma imprudente em outra estrada deserta. Naquela noite, ele havia atropelado uma mulher e fugido, deixando-a para trás na beira da estrada. A mulher que agora o perseguia era essa mesma vítima? A voz continuou. Você me deixou. Você nunca olhou para trás. Você precisa olhar para mim agora. Ele parou o caminhão, oscilando entre o desespero e a necessidade de redenção. Lentamente, ele se virou e viu a mulher ao lado dele, agora com os olhos completamente negros, como um poço sem fundo.
O rosto dela era uma mistura de dor e fúria. Olhe para mim, Jonas, veja o que você fez. Num ato de coragem desesperada, Jonas começou a murmurar o nome que a voz sussurrava em sua mente. Ana, Ana. Cada vez que ele dizia o nome, a mulher parecia se dissolver um pouco mais, os contornos se desfazendo como névoa ao vento. Ele sentiu uma força mística surgir em suas palavras, como se cada repetição fosse um exorcismo contra aquele espírito vingativo. Finalmente, Jonas gritou com toda a força: Ana, eu sei o que fiz. Estou pronto para pagar, mas você não vai me levar esta noite. Com isso, a figura se contorceu em uma agonia silenciosa, os olhos vazios se alargando em desespero, antes de desaparecer completamente, como se fosse absorvida pela própria escuridão da noite. Quando ele retomou o caminho, a estrada parecia diferente, mais iluminada, como se a presença maligna tivesse sido varrida dali. O ar estava leve e o caminhão parecia correr com uma suavidade que Jonas nunca sentira antes. Ele não sabia ao certo se aquilo fora real ou apenas uma manifestação de sua culpa, mas algo dentro dele dizia que a estrada agora estava em paz e que ele jamais veria a mulher sem olhos novamente. Aquela experiência marcaria Jonas para sempre. Ele passou a evitar estradas desertas e nunca mais ignorou os conselhos de segurança, pois sabia que a estrada tinha memória e que os fantasmas do passado podiam retornar quando menos esperamos.